Graças a Deus estar aqui com os irmãos nessa noite para louvarmos ao Senhor. Neste momento faremos isso através da leitura e da exposição da Palavra de Deus. E para isso eu quero convidar os irmãos para nós lermos neste momento. Eu farei a leitura do texto de Colossenses, capítulo número 1, e farei a leitura do verso 3 ao 8. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 3 ao 8. Eu farei a leitura, você pode acompanhar aí a leitura da sua Bíblia, ou então escutar a leitura da Palavra de Deus, que diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, produzindo fruto e crescimento. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Nós estamos chegando numa época do ano onde alguns ciclos eles são fechados, terminam alguns ciclos. Hoje aqui estamos fechando um ciclo que é os nossos intercâmbios e os trabalhos também do presbitério com as demais igrejas. Estamos fechando aqui um ciclo, ainda haverá a reunião do presbitério, mas um ciclo é fechado aqui. Como também as igrejas locais. Os irmãos possivelmente já estão tendo aí as suas assembleias para ver aquilo que foi feito na igreja e vai se fechar também um ciclo. Como também está chegando já um novo ano, daqui a pouquinho, né? Estamos chegando já em dezembro e mais um ciclo também vai se fechar. E, geralmente, o que nós fazemos quando se encerra um ciclo? Nós examinamos como foi. Como é que foram os dias que passaram? Como eu vivi? O que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Em que eu tenho que melhorar? O que eu quero buscar no próximo ciclo que irá acontecer? Geralmente nós fazemos isso. Então eu quero nessa noite aqui, através do texto que eu li, trazer para cada um de nós como fazer isso. Como nós podemos olhar para as coisas que passaram até esse momento aqui do ano, esse ciclo que está se fechando. Como que nós podemos olhar para aquilo que foi feito segundo a vontade de Deus? Até para que possamos ter uma verdadeira e bíblica esperança para o novo ciclo que irá começar. Então, como que nós olhamos para as coisas que passaram para que possamos, então, entrar num novo ciclo de forma correta, de forma bíblica? E eu quero falar sobre isso no texto que nós lemos aqui. Então, nós compreendemos o que o apóstolo Paulo ensina nessa carta, e neste momento do texto que eu li, precisamos saber qual foi o contexto, para entendermos a força daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aquela igreja e para nós hoje. Qual era o contexto dessa carta? Uma das coisas é que o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava preso. Ele fala no capítulo 8, versículo 18, que estava algemado. E ele está aqui, então, nesse momento, na capital do Império Romano. E é de lá que ele escreve. E ele foi preso de forma injusta, por causa de acusações injustas sobre ele. Ele, então, foi preso, foi perseguido pelos judeus de Jerusalém. Depois ele foi preso pelos romanos. E agora está sendo levado para ser julgado. Chega em Roma para ser julgado lá. Por causa de falsas acusações. Este é o contexto. Mas tem mais uma coisa. A quem ele está escrevendo? A igreja em Colossos.
E Colossos era uma região muito poderosa. Foi muito poderosa. Até que no ano 60 depois de Cristo, depois de um grande terremoto que aconteceu naquela região, a cidade entrou em declínio. Da riqueza passou para a pobreza. De um local muito relevante, muito buscado, se tornou um local totalmente insignificante, pensando nas demais regiões. E neste lugar insignificante tem uma pequena igreja lá. Uma igreja que sofre, porque ela tem as suas dificuldades de igreja pequena, ela sofre, mas ela sofre também por causa das circunstâncias sociais e culturais onde ela está. E uma terceira coisa do contexto aqui é que o apóstolo Paulo, lá preso, ele recebeu a visita de Epáfras, como fala aqui no texto. E Epáfras, ele relatou a Paulo a situação que aquela igreja se encontrava. E ele vai demonstrar isso no decorrer aqui da carta, que aquela igreja, além das dificuldades sociais que eu já citei aqui, ela também enfrentava ataques de ideias, ataques de cosmovisões, ataques teológicos, de ensino de doutrina. Vários erros estavam sendo levados àquela igreja. E a igreja estava fazendo o quê? Na sua grande maioria. Tentando abraçar todas as opiniões erradas que estavam chegando à igreja e tentando cristianizar aqueles erros. Cristianizar visões erradas de mundo. Aí nós encontramos algumas coisas aqui nessa carta. Por exemplo, o legalismo. O legalismo, trazendo para a tentativa de cristianizar o legalismo, significava o seguinte: para sermos aceitos por Deus, nós temos Cristo Jesus, mas também precisamos cumprir algumas coisas da lei de Deus para que sejamos aceitos por Deus. Tinha também o erro do misticismo. E aí uma coisa muito forte que nós encontramos aqui era que alguns crentes ali estavam procurando anjos para revelar as coisas. Eles queriam sentir, eles queriam ver algo extraordinário acontecendo, porque isso seria uma prova de que o celestial, de que o divino estava falando a eles. Veja, nada tão diferente, né? Para hoje. E tem várias outras aqui, erros que estavam atacando a igreja, como ascetismo, que era o pensamento de que se você se privar de algumas coisas, você será mais aceito por Deus. Nada diferente do que nós vemos hoje. E demais coisas, até ficou conhecido aqui em Colossos, todos esses erros como a heresia de Colossos. E isso entrava aqui vários erros. Veja, como eu falei, a igreja estava sendo atacada por essas ideias, por essas opiniões, cosmovisões, estavam abraçando isso, não na tentativa de então deixar o cristianismo, mas como eu posso abraçar essas ideias e continuar crente, e continuar frequentando a igreja. Porém, quando essa igreja estava fazendo isso, na verdade, é o que o texto bíblico vai mostrar aqui, eles estavam negando a soberania de Cristo Jesus. Eles estavam negando quem Cristo é e o ensino de Cristo ao abraçar ideias totalmente contrárias ao ensino bíblico. Este é o contexto. Lembram? O apóstolo Paulo está preso injustamente. Aqueles irmãos que estão recebendo a carta, eles eram irmãos com dificuldades sociais, culturais, uma cidade agora insignificante, pobre. A igreja sofre com isso também. E uma igreja estava abraçando vários ensinos errados. Este é o contexto. Se fosse você que estivesse nessa situação aqui do apóstolo, numa situação difícil, escrevendo para pessoas em uma situação difícil, o que você diria nessa situação? O que você escreveria? Qual seria a mensagem para essa igreja? De forma surpreendente, como é que o apóstolo Paulo começa a carta? O texto que eu li. Qual é a ênfase dos versículos 3 a 8? Gratidão. Diante de toda essa circunstância,
O apóstolo Paulo, ele começa a falar àquela igreja, diante da situação que ele está passando, que aquela igreja está passando, ele começa a dizer o seguinte: eu sou grato a Deus. Esse é o ensino das Escrituras. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz que em tudo dai graças. Aqui em tudo significa em toda circunstância, seja grato. Esta é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo demonstra isso. Mesmo naquela circunstância, ele diz assim: obrigado, Senhor. A primeira coisa que ele diz para a igreja é o seguinte: vocês precisam ser gratos a Deus. Eu sou grato a Deus por todas as coisas que estão acontecendo e por vocês estarem aí vivendo também como igreja do Senhor. Vou voltar ao que eu falei no começo aqui. Né? Se você olhar para todas as coisas que aconteceram nesse ciclo deste ano até aqui, qual que é a resposta que você tem para isso? Você pode dizer assim: obrigado, Senhor. O ano que eu tive é um ano para agradecer a Deus. Porque o apóstolo Paulo, naquela circunstância que ele está vivendo, que aqueles irmãos estão vivendo, ele diz: somos gratos a Deus. Você pode dizer isso? As coisas que você viveu como presbitério, vamos pensar assim, em igreja, né? Ou na igreja local, você pode chegar no final do ano e falar assim: obrigado, Senhor, pelas coisas que eu vivi na igreja no ano de 2025. Obrigado, Senhor. Vamos ver como fazer isso? Como é que o apóstolo Paulo fez isso? Para que nós entendamos que sim, não só podemos, como devemos. Sem chamar o erro de algo certo e sem deixar de levar em conta as dificuldades que nós vivemos. O apóstolo Paulo vai corrigir a igreja daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega lá. Quer dizer, não hoje, né? Hoje eu vou ficar aqui, tá bom? Não vou caminhar a carta toda, não. Mas ele vai corrigir o erro. Ele vai ser duro em muitos momentos. Mas o que deve, meus irmãos, reger a forma que nós vemos para as demais coisas que precisam ser feitas e vistas e melhoradas, deve ser através da gratidão. Nós precisamos olhar para a realidade através ou com um coração de gratidão diante de Deus. E a partir disso, vamos resolver as dificuldades. Vamos resolver os problemas. Vamos procurar melhorar. Mas não com um coração amargurado, mas com um coração grato. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo fez isso? Para que nós façamos assim também e vamos assim? Porque esta é a vontade de Deus. Vamos lá. Então, como é que ele começa aí? Ele vai demonstrar, no versículo 3, o ser grato ao Senhor, graças a Deus, por causa de qual é a fonte de gratidão. Porque o apóstolo Paulo, naquela circunstância, aquela igreja e você aqui hoje, por que você pode ser grato a Deus? Por hoje, pelos dias que passaram, por que você pode ser grato a Deus? O motivo é qual é a nossa fonte de gratidão. Como eu posso olhar para a realidade que tem dificuldade, que existem as dificuldades, e dizer, mesmo assim, eu sou grato. Quer ver como é que o apóstolo Paulo mostra isso? Olha aí o versículo 3, diz assim, ó: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Um destaque para nós aqui. A atitude de gratidão é uma atitude constante. Deve ser uma atitude constante. E é isso que ele ressalta aqui. Ele diz que sempre que ora a Deus por aquela igreja, ele demonstra gratidão. Por quê? Como é que eu e você podemos ser gratos sempre? Como é que eu e você podemos ser felizes sempre? Isso significa que só pode ser assim. Nosso fundamento de gratidão não é algo que depende do meu estado de espírito e nem das circunstâncias. Porque muitas vezes eu não estou me sentindo bem. E eu acho que você também.
Nem sempre nós estamos nos sentindo tão felizes e gratos no sentido das coisas que estão acontecendo. Às vezes nós estamos aflitos, correndo com alguma coisa, procurando resolver um monte de coisa, pensando no que vai falar, pensando no que tem que fazer. Então, nosso sentimento, para nós sermos sempre gratos, não pode ser no nosso sentimento. E nem as circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes mudam. Assim, ó. Mudou assim. Um pequeno vírus, não dá nem para ver, ele pode mudar toda uma circunstância. Como ser grato sempre? A nossa gratidão, então, não é circunstancial. Nossa gratidão não é um estado de espírito. A nossa gratidão é um hábito de reconhecer quem Deus é e aquilo que Ele tem feito por nós. Como daqui a pouco o apóstolo vai deixar claro aqui. É interessante porque alguém que ele é que demonstra gratidão, tem um hábito da gratidão, isso é muitas vezes visível para nós. A gente pode muitas vezes olhar para uma pessoa, saber que ela tem dificuldades, saber que ela enfrenta problemas, mas enxergar naquela pessoa alguém que você vê que é alguém que vive com o coração agradecido. Não sei se você consegue pensar em alguém. Eu conheço algumas pessoas que eu penso, até eu penso assim, sabe que não tem problema não? Porque ele, vamos dizer assim, ele esbanja gratidão. E o contrário também é visto, né? Alguém que não vive na prática da gratidão, ou no hábito da gratidão, ele tem algumas coisas que também saltam assim. A pessoa só reclama. Ou seja, você conhece pessoas que só reclamam? Só murmuram. Você não consegue ter uma conversa com alguém que não venha alguma reclamação da igreja, da pessoa, da família, de alguém, do Estado, do trabalho. Só reclama, só murmura. Não há uma demonstração de uma disposição de gratidão ou de celebração das conquistas e das coisas que Deus tem concedido. Mas a forma que nós temos, então, meus irmãos, para sermos gratos a Deus sempre, temos o nosso fundamento, como ele vai dizer, onde ele vai dizer aqui, ó. A gratidão está em quem? A quem é dada a gratidão? A Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Deus. É por causa de Deus. É porque há um Deus, nós podemos ser gratos, porque há um Deus que está controlando todas as coisas, mesmo que eu não entenda. Até porque eu entendo bem pouco da realidade. Mas eu posso confiar que há um Deus que conhece todas as coisas da realidade. O passado, o presente e o futuro. E eu posso ser grato sabendo saber que este Deus cuida de mim. É interessante que ele fala que Deus e Pai de nosso... Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí parece, alguns podem ler esse texto e pensar assim, então Deus é só o Pai. Ele fala que é grato a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus. Como se Jesus também não fosse Deus. Mas a intenção do apóstolo Paulo aqui não é fazer diminuir o Filho, ou dizer que Jesus Cristo não é Deus, tanto é que ele chama aqui Jesus de Senhor, e o Pai também é Senhor. Mas qual é a intenção do apóstolo Paulo aqui? É demonstrar a fonte da nossa gratidão, que é a obra de salvação. Dentro da Trindade Santa, as três pessoas da Trindade, nós temos um Pai que é a fonte, que cria, que elege e que dá o plano de salvação. Aí nós temos Jesus, que vem cumprir esse plano, e também temos o Espírito Santo, que aplica em nossa vida o plano da salvação. Então, a intenção do apóstolo aqui é mostrar isso. Deus é a fonte da nossa alegria, porque Ele é a fonte da redenção. Nós fomos salvos por causa da obra de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. É por isso que nós somos gratos. Porque independente do meu estado de espírito,
independente das minhas circunstâncias, independente do que vai acontecer daqui a pouquinho ou amanhã, a salvação permanece, porque a salvação vem de Deus. E nós podemos ser gratos diante disso. E ele termina nesse verso que eu li, mostrando assim: eu sou grato diante de Deus por esses irmãos. O interessante aqui é que o apóstolo Paulo não conhecia aqueles irmãos. Ele não conhecia aqueles irmãos. Mas ele ficou sabendo da situação que, primeiramente, tinha uma igreja ali e da situação daquela igreja. Como eles viviam, mesmo em das dificuldades, viviam como igreja. E mesmo então, sem conhecer, o apóstolo Paulo diz assim: eu sou grato a Deus por aquela igreja. Mesmo sem conhecer. Eu acho muito interessante isso, até para nos ajudar a sermos gratos diante de Deus. É saber que Deus, Ele está agindo bondosamente e cumprindo com a sua vontade, não somente entre nós aqui, mas Ele faz isso lá em outras regiões. Pessoas que talvez eu não conheço, que Deus está agindo, transformando e salvando. Às vezes, meus irmãos, nós podemos olhar somente para nós aqui, somente para o nosso umbigo, e pensar assim: acho que Deus está fazendo um pouco, né? Por que Deus não salva como Ele fazia em grandes quantidades antigamente? Por que Deus não age de forma poderosa fazendo isso e aquilo? Porque às vezes nós queremos olhar para a realidade da ação de Deus somente no nosso redor aqui. Somente aquilo que nós podemos enxergar e ver aqui. Mas Deus está agindo poderosamente, onde Ele quiser, da forma que Ele desejar. E nós podemos reconhecer isso, como o apóstolo Paulo fez aqui, ao saber que existia uma igreja lá em Colossos. Então, assim, da mesma forma que o apóstolo Paulo, naquelas condições, demonstrou gratidão. Gratidão a uma igreja em uma situação difícil, nós também podemos e devemos ser gratos diante de Deus por aquilo que Deus tem feito. Vamos pensar aqui, nosso momento aqui de intercâmbio. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Mas quantos aqui participaram dos intercâmbios que nós tivemos? Vamos pensar assim: se eu fosse perguntar para você, se eu descesse daqui agora e fosse aí do seu lado e perguntar assim, ó, me conte as bênçãos que você teve em participar dos intercâmbios. O que você diria? Quais foram as bênçãos? Quais foram as transformações? O que Deus fez? Por que valeu a pena? Por que eu posso ser grato a Deus por participar das coisas que Ele permitiu participar no ano que passou, aqui pensando no intercâmbio? Talvez você pense assim: Ele fez, não muito, algumas coisas até foram boas, mas na verdade Deus, Ele agiu de forma maior do que aquilo que nós podemos muitas vezes ver, entender e alcançar. Mas Deus usou, essa é a nossa certeza. Como o apóstolo Paulo, olhando para a igreja de Colossos, ele não podia destacar assim: olha, tem um grande lá que faz isso, aquela igreja está crescendo muito, há um desenvolvimento grandioso, a igreja está agindo naquela cidade, transformando a cidade. Não é isso. Ele olha a irmãos que estão ali, que creem no Senhor Jesus, e que então, diante disso, ele pode ser grato diante de Deus por aquilo que Ele tem feito. Sejamos gratos ao Senhor, sempre. Mas olha o versículo 4 em diante, ele vai mostrar, vai deixar mais claro para nós, por que nós podemos ser gratos sempre, onde que tem que estar firmada a minha gratidão para que eu possa viver isso. E no versículo 4 a 6, ele vai demonstrar que isso precisa estar firmado no Evangelho. A nossa gratidão, meus irmãos, como igreja, não é simplesmente pelas coisas que a igreja pode conquistar ou algo assim, mas a nossa gratidão está onde? No fruto do Evangelho. Porque coisas, não somente a igreja conquista, qualquer associação conquista, uma empresa conquista, uma família conquista, pessoas conquistam coisas.
nós, além dessas coisas que nós podemos viver e ter sim, e buscar muitas vezes, mas o nosso fundamento da nossa alegria e gratidão está no fruto que traz o Evangelho. Qual que é o fruto que traz o Evangelho? Para você poder olhar para a sua igreja, que você viveu esse ano aí, pensar assim, olha quanto fruto do Evangelho há na igreja. Antes de você pensar assim, minha igreja quase não cresceu, minha igreja teve essas dificuldades, enfrentou esses problemas e tudo isso pode acontecer mesmo. Mas agora, olhando para os frutos do Evangelho, o que você pode destacar? Quais são esses frutos? Olha aqui o versículo de número 4 e o 5, diz assim, o 4 e o comecinho do 5. Desde que ouvistes da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. 3 coisas aqui, que são fruto do Evangelho. Fé, esperança e amor. Aqui está em outra ordem, tá bom? Mas é isso. Aqui está fé, amor e esperança. Você é grato diante de Deus por isso? Você pode dizer, obrigado, Senhor, porque eu pude viver isso e eu pude vivenciar onde há uma igreja, pessoas nessa fé, neste amor e nessa esperança. O que é a fé? Que só o Evangelho pode dar? Fé é você confiar em alguma coisa, confiar em alguém, mas a fé que o Evangelho dá faz o quê? Que coloquemos a nossa confiança em Cristo Jesus. É essa fé que nos mantém como igreja. Se nós ainda somos igreja, é porque nós ainda mantemos a nossa confiança, a nossa fé em Cristo Jesus. E por isso nós podemos ser gratos, e devemos ser gratos. Porque, veja só, se como igreja, a sua fé, a sua confiança estiver em pessoas, o que vai acontecer? Você vai ser frustrado. E você vai pensar assim, não valeu a pena. Não valeu a pena porque eu confiava tanto naquela pessoa e ela não fez aquilo que eu esperava. Eu estou triste. Eu vou abandonar a igreja. Porque a minha confiança estava na pessoa. Se a sua confiança estiver nas circunstâncias boas, aí as circunstâncias que você botava a sua confiança mudam. Você não tem mais elas. Aí o que você faz? O que você pensa? Não valeu a pena. Vou sair da igreja. Não era o que eu esperava. Porque a minha confiança estava naquela situação que eu estava buscando e eu não tenho mais ela. Então eu perdi o meu chão. O que é fruto do Evangelho? A minha confiança para continuar. A confiança onde faz uma igreja ser igreja. E eu poder ser grato ao Senhor pela igreja é a confiança que está na obra de Cristo Jesus. Nossa gratidão pela igreja que o Senhor nos deu, pelo ano que passou, é porque nós podemos chegar agora aqui, no finalzinho desse ano, e saber, nossa confiança continua, ou em quem eu posso confiar, continua ali, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas não somente a confiança. A segunda coisa, o amor. Esse também é fruto do Evangelho. E aonde deve estar a minha gratidão. O que é o amor aqui? Este amor é o amor que ele evidencia a fé. É o amor na prática. Em 1 João, eu vou ler, você pode abrir, mas eu vou ler. 1 João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, escute. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na... Você está salvo? A sua confiança está em Cristo Jesus? Você foi salvo? Você passou da morte para a vida? Uma outra forma de perguntar isso qual é? Você ama o seu irmão?
Isso é visível na sua vida? Você ama o seu irmão? Este amor aqui, meus irmãos, é o amor de se doar. Não é o amor que a gente vê hoje em dia, não. Que é o amor simplesmente de sentimento. O sentimento faz parte do amor também. É que o sentimento muda, né? O sentimento muitas vezes muda. O amor aqui é muito mais do que um sentimento. É porque hoje fala em amor, a gente pensa assim, eu tô amando, né? Principalmente quando alguém começa a namorar, tô amando. Ele tem tudo aquilo, né? Mexe alguma coisa aqui dentro e algo assim. Mas este amor aqui, o amor bíblico, o amor que é em resposta ao Evangelho, é o amor é sacrificial, é um amor de se doar, é um amor de ajudar. E nós vivemos isso como igreja. É claro que as pessoas falham. Até por isso nós precisamos ser salvos em Cristo Jesus. Mas se você está aqui nessa noite e você faz parte tem um compromisso com a igreja, você recebeu esse amor. De alguma forma o amor chegou até você e você pode ser grato por isso. Talvez alguém te visitou no ano que passou. Isso é demonstração de amor, porque alguém vai doar o seu tempo para estar com você ali. Talvez alguém te ensinou alguma coisa. E isso também é tempo. Há um gasto de tempo com isso também. Talvez você foi acolhido em algum momento de crise. Talvez alguém te aconselhou. Ou então alguém somente ficou do seu lado em momentos de dificuldade. Ou eu poderia dar outros exemplos aqui. E é por isso que nós somos gratos. Ser parte da igreja, ser amado. Porque a consequência, o fruto do evangelho é este. É amar. Amar e perdoar. Porque, como eu falei, esses que amam aqui, que são a igreja, são falhos. Nós falhamos uns com os outros. E eu demonstro amor no perdão. Esse momento aqui é um momento que nós estamos recebendo amor. Um amor através do ensino. Um amor através da igreja que está nos recebendo aqui e que eu tenho certeza que irmãos também doaram tempo, tiveram disposição para que isso acontecesse. Pessoas amaram vocês aqui da igreja para que nós vivêssemos este momento. E nós somos gratos por isso. E a terceira coisa, que é fruto do amor aqui, é a esperança. Ele fala aqui da esperança, aqui no versículo de número 5, ele fala assim, por causa da esperança que está preservada nos céus. A esperança aqui é aquilo que nós viveremos na eternidade. Os céus é nesse sentido, viveremos na eternidade. Algo que vem dos céus para cá, no dia em que Cristo vier pela segunda vez. E isso nos dá motivo de gratidão. Porque aqui nós vivemos momentos difíceis, mas a nossa esperança não está firmada aqui. A nossa esperança não é em um novo líder do governo tal que virá fazer alguma coisa para vivermos o céu na terra. A nossa esperança não está em alguém me dar um conselho que vai tirar todas as minhas dificuldades e vai arrancar do meu peito toda angústia. Isso não vai acontecer. Eu estou falando aqui de forma certa. Isso não vai acontecer. Por quê? Os irmãos de Pinhais já ouviram falar muitas vezes isso aqui. Ó. Cristo falou assim, no mundo tereis aflições. E eu creio que Cristo não mentiu. Então, a nossa esperança, meus irmãos, não está nas coisas. Nossa esperança está nesse glorioso dia. E isso nos dá gratidão. Porque a nossa gratidão não está simplesmente uma circunstância ou não que eu vivi neste ano que eu esperava e aconteceu ou que não aconteceu. A minha esperança é em saber que um dia Ele virá. Um dia o céu virá a este mundo e vai transformar todas as coisas. Aí sim, para nós desfrutarmos de forma perfeita o relacionamento com Deus e com o nosso Jesus. Essa é a sua esperança. É aí que você está firmado. Ou você está firmado em coisas deste mundo que você perde, consegue, perde de novo. Olha o que fala o finalzinho do versículo 5 e o verso 6. Diz assim, ó. Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós,
como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. O que produz a fé, a esperança e o amor, que faz com que seja grato sempre diante de Deus pela igreja? O que produz isso? A verdade do Evangelho. É o que ele fala aqui. Tudo isso que eu disse até agora só é verdade porque um dia vocês ouviram a verdade do Evangelho. As boas novas de salvação. E vocês creram no Evangelho. E vocês foram então feitos igreja de Cristo, salvos. E é o momento onde tudo isso então começa a ser verdade. Tudo que eu estou falando aqui, para alguém que não foi alcançado pelo Evangelho, ele vai dizer o seguinte: não estou vendo motivo para ser grato aí não. Ah, se você soubesse como era em casa. Ah, se você soubesse as coisas que eu passei nesse ano, você não diria que eu posso ser grato, não. Você ia chorar comigo aqui. Talvez até chore mesmo, pela circunstância. Mas o ponto para nós, meus irmãos, é que o que nos traz essa convicção, desta alegria, está na verdade do Evangelho. Ele fala que essa verdade mudou, ou chegou àqueles irmãos, está chegando no mundo inteiro. Aqui não é que já alcançou todo mundo, né? Mas ele está usando aqui um exagero para dizer que o Evangelho está indo ao mundo, sendo pregado, e pessoas sendo salvas. A palavra está sendo anunciada, e nada pode impedir ou deter a palavra de Deus. Nada impede o crescimento do bem. As portas do inferno não prevalecerão. Se a porta estiver trancada, o Senhor arrebenta. Mas o Evangelho continua poderosamente. Poderosamente. Talvez não vejamos aqui aquilo que esperamos ver, mas talvez em outros locais, como já falei aqui, Deus está salvando, alcançando tantas pessoas. Mas mesmo aqui, porque fruto do Evangelho não é somente alguém ser salvo, é alguém ter fé, esperança e amor. Então, eu posso dizer, se você está numa igreja de Cristo, tem um compromisso com a igreja e vive a igreja ali, você está recebendo, vivendo e está acontecendo o fruto do Evangelho. Ah, mas eu queria alcançar mais pessoas salvas, como se só mais pessoas salvas fossem fruto do Evangelho. Também o é. E o Senhor é salvo. E o Senhor é salvo. Mas fruto do Evangelho, meus irmãos, é aquele irmão que nós sabemos muitas vezes que está enfrentando várias dificuldades familiares, ou no trabalho, ou consigo mesmo, e com doenças, mas está ali. Firme. Não somente na igreja, mas firme no Evangelho. Demonstrando o seu amor, a sua gratidão diante de Deus. Isso é fruto do Evangelho. Não é somente palavras que comovem, que movem pessoas e que levam pessoas a tomar algum tipo de atitude, mas aquele que permanece. Eu vejo aqui, ó, e tem irmãos aqui que talvez tem mais tempo de caminhada com Cristo do que eu tenho de idade. E eu não sou tão novo assim. E também não tão velho. Mas há irmãos que estão aqui que caminham com o Senhor. E que passaram por dificuldades. Mas é o fruto do Evangelho. Permanece confiando em Cristo. Permanece demonstrando amor. Permanece tendo a sua esperança no Senhor. Isso acontece por causa da palavra. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Deus fará aquilo que Ele deseja. Neste momento aqui, neste culto, Deus usará a sua palavra para aquilo que Ele desejar. E você, como cristão, é chamado, então, a demonstrar gratidão diante do Senhor pelo fruto do Evangelho. Eu quero já partir aqui para o final, destacar o versículo 7 e 8. Mais um motivo para eu
E para você, para todos nós, sermos gratos diante de Deus pelo ano que passou. Que são os instrumentos que Deus usa. Olha o versículo 7 e 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Possivelmente, meus irmãos, Epáfras foi um convertido pela mensagem do apóstolo Paulo pregada lá em Éfeso. Possivelmente, logo no texto diz que pessoas de outros lugares estavam lá, e quando ele então retorna a Colossos, ele então funda aquela igreja ali. Possivelmente aconteceu isso. Mas o ponto de destaque que eu quero dar aqui, que o apóstolo Paulo dá, é que Epáfras, ele é usado como pastor da igreja. Ele é usado ali como irmão naquela igreja, com aqueles irmãos. Ele é usado para testemunhar do amor daquela igreja a Paulo. Porque é assim. Deus usa pessoas. E possivelmente no ano que passou, você pode pensar em pessoas que foram instrumento de bênção na sua vida. Talvez pastor, presbítero, diácono, lideranças da igreja, nas sociedades, irmãos que serviram, que oraram, que te ensinaram, que te aconselharam, ou que, como eu disse antes, que só ficaram próximos de você. Deus usa pessoas. E nós podemos ser gratos. Se você faz parte de uma igreja, não tem como alguém ter sido usado para te trazer bênção de Deus. Nem que seja uma pregação que você ouviu, ou de alguém mais próximo que realmente se aproximou de você. Então pense nisso. Você pode ser grato pelo ano que passou na igreja local, você pode ser grato. Lembre das pessoas que Deus usou para te abençoar. E dê graças ao Senhor. Agradeça a Deus por isso. Seja grato ao Senhor. Talvez seja grato à pessoa. Vá até essa pessoa e fala: muito obrigado, meu irmão. Você foi usado como instrumento de Deus na minha vida. E eu cheguei até aqui por aquilo que Deus fez através de você também. Talvez você está do lado de irmãos que fizeram isso aqui, ó, no ano que passou. Talvez depois do culto você pode chegar para esse irmão e falar assim: ó, irmão, muito obrigado, porque você foi instrumento de bênção de Deus na minha vida. Eu sou grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. Quero terminar a mensagem dizendo o seguinte: o cristão, ele é instruído, ensinado a ser grato diante de Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Por quê? Porque a fonte de gratidão é Deus. O que produz gratidão é o Evangelho. Nós olhamos para a vida e para a realidade das coisas como Deus nos abençoou através da fé, da esperança e do amor. E Deus usa a igreja para nos conceder isso também. Você, diante disso, você é alguém grato? Você é grato? Se eu te perguntasse, você é grato diante de Deus? Ou talvez você fez alguma coisa ao seu ídolo e você diz que não é feliz ou que ou não tem o que agradecer, porque a sua fonte de alegria é outra coisa que não o Evangelho, que não Deus. E se for isso, você precisa arrepender, pedir perdão ao Senhor e voltar à sua fonte de alegria ou à sua fonte de gratidão em Deus e na obra que Deus faz. E a partir dessa gratidão, como eu falei, procurar agir através da vontade de Deus, na igreja, nas dificuldades, nas dores, mas demonstrando gratidão a Deus por aquilo que Ele fez em Cristo Jesus para nos salvar. Amém.